pessoal, tudo bom? Nosso assunto de hoje é agricultura de plantation. Então pega o caderno aí, vamos anotar tudo, porque se você vai fazer prova no seu colégio, vai fazer Enem, vestibular, qualquer coisa, vou ensinar tudo sobre agricultura de plantation de uma maneira que você não vai escolher. Então vamos lá. Agricultura de plantation é um sistema agrícola. Foi muito utilizado no Brasil em toda a sua história, desde o descobrimento até nossos dias. Agora, para você não esquecer o que é agricultura de plantation, anota aí 4 palavrinhas: monocultura, latifúndio, escravidão e exportação. Então vamos lá. Monocultura, latifúndio, escravidão e exportação. Com essas palavras, você não vai esquecer o conceito de agricultura de plantation. Por quê? A agricultura de plantation é um sistema agrícola que tem monocultura, ou seja, a produção em grande escala, em larga escala de um único produto. Latifúndio, a produção é feita numa fazenda grande, uma grande propriedade, latifúndio é grande propriedade. Mão de obra escrava. A mão de obra escrava foi utilizada no Brasil desde 1550 até a abolição que aconteceu em 1888. Então é importante que você saiba o seguinte: a mão de obra escrava é característica da agricultura de plantation. Mas um detalhezinho que eu quero que você anote aí, uma observação: ainda existe agricultura de plantation. No Brasil, por exemplo, a agricultura de plantation ainda é utilizada na produção do etanol. Então você tem as fazendas que plantam cana, geralmente essas fazendas elas produzem ao mesmo tempo etanol e açúcar, mas é importante que você lembre que o etanol é um produto muito importante na economia do século XXI do Brasil. Só para você ter uma ideia, entre 2000 e 2006, a exportação de etanol teve um crescimento de 3.000%. É muito. O etanol é o álcool combustível muito utilizado hoje no Brasil, principalmente depois que o Brasil sempre teve uma política de utilização do álcool como combustível, mas teve uma parada por um tempo, o álcool perdeu importância, perdeu o mercado no Brasil, mas depois voltou com toda a força e atualmente responde por uma grande parcela de nossas exportações. Então, o que eu quero deixar claro para você é que a agricultura de plantation existe desde o século XV. No final do século XV ela surgiu nas ilhas do Atlântico, para ser mais específico, na ilha de Açores e na ilha de Madeira. Os portugueses, se vocês me permitem fazer uma observação rápida, é o seguinte: os portugueses eles inventaram a agricultura de plantation. Como? Os portugueses buscavam encontrar uma nova rota, um novo caminho que levasse até as Índias. Então a ideia dos portugueses é que eles poderiam chegar às Índias contornando a África. Vê se você raciocina. Os portugueses iam descendo o Oceano Atlântico, contornando todo o litoral africano, chegando ali no Cabo das Tormentas, os portugueses passariam do Oceano Atlântico para o Oceano Índico e aí era chegar às Índias. Por que os portugueses buscavam um novo caminho para as Índias? Porque eles queriam não depender dos produtos que eram controlados pelos italianos. Os italianos tinham acesso aos produtos da Índia, as especiarias, por meio do mar Mediterrâneo. Então aquela região ali era dominada pelos italianos. Não dava para os portugueses conseguir esses produtos por lá. Então era importante que ele encontrasse uma nova rota. À medida que eles iam descendo o Atlântico, para ir mapeando essa nova rota para as Índias, eles iam ao mesmo tempo colonizando o litoral africano e também descobrindo ilhas no Atlântico. Então nessas viagens, os portugueses descobriram 2 ilhas, as ilhas de Madeira e as ilhas de Açores, certo? Então é importante que você lembre disso. Foi nessas ilhas, Açores e Madeira, que os portugueses montaram esse sistema agrícola, o sistema de plantation, produzindo produtos tropicais. No caso de Açores e Madeira já se produzia cana em grande escala, e aí você entende melhor o conceito. Produzia praticamente só cana em grandes fazendas, utilizava a mão de obra escrava, porque à medida que os portugueses já iam dominando, colonizando também o litoral africano, ele já começou a controlar também o comércio de escravos que existia ali. Então utilizava o negro como escravo
para servir de mão de obra nesse sistema de plantation. E a última característica que você não pode esquecer é que no sistema de plantation, a produção geralmente é voltada para o mercado externo, para exportação. Então preste atenção que com essas 4 palavras você pode dar uma aula, mata qualquer assunto sobre agricultura de plantation. Monocultura, latifúndio, escravidão e exportação. Chega lá e explica para o seu professor essas 4 características da plantation que você vai fazer o maior sucesso. Mas é importante que você lembre uma coisa também, né? A plantation foi desenvolvida pelos portugueses à medida que ele buscavam uma nova rota para as Índias, e aí ele teve acesso teve condição de montar esse sistema, porque tinha os escravos da África, tinham as terras, precisava produzir algo que fosse lucrativo. Naquele momento, a produção de cana para fazer açúcar, o açúcar era um produto muito vendido, muito bom de comércio na Europa, e os portugueses então se aproveitaram muito bem disso. Depois, pessoal, é que os portugueses trazem o sistema de plantation para o Brasil. Eles fizeram a primeira experiência lá em Açores e Madeira, depois começaram a produzir cana aqui no Brasil para fazer açúcar. Nordeste brasileiro, Pernambuco, a cidade de Olinda se destacou muito por essa produção. Então lá você tinha grandes fazendas, latifúndio, que produziam praticamente só cana, utilizavam mão de obra escrava e o produto era voltado para exportação. O açúcar brasileiro ele era vendido para os holandeses, que depois revendiam na Europa, tá certo? Isso é um detalhe que eu não vou entrar muito, porque a gente está falando só do sistema. Depois eu vou fazer uma aula só para falar sobre o comércio do açúcar. Mas detalhe antes da gente terminar, pessoal. Eu falei para vocês que os portugueses montaram o sistema aqui utilizando a mão de obra escrava negra. Mas é importante que você se lembre de um detalhe. Os portugueses tentaram escravizar os índios. A princípio tentaram escravizar os índios, mas tiveram problemas. Os índios não adaptaram ao trabalho na lavoura por questões culturais. Os índios tiveram também um problema de adaptação ao contato com os portugueses, porque os índios brasileiros eles não tinham o seu sistema imunológico desenvolvido. Então, o contato com esses europeus, que trouxeram uma série de doenças, acabou que matou muitos índios, morriam como moscas, como já foi dito aí, né, aos montes, no primeiro contato com o vírus da gripe, por exemplo, né? E também tem o fato de que os missionários, padres jesuítas que vieram para o Brasil para catequizar os índios, não concordavam com a escravização do índio. Então todos esses fatores dificultaram a utilização do índio na produção de açúcar. Foi aí que os portugueses logo trouxeram os negros para usarem como mão de obra para o sistema de plantation, ok? Então com essas informações espero que você faça uma boa prova de história. Bom, se você gostou, clique em gostei e se inscreva para receber a notificação das próximas aulas. Um forte abraço e boa prova de história!